Quando falamos em petróleo, a imagem que vem à cabeça é sempre a mesma: plataformas no meio do mar, torres no deserto e a ideia de um recurso finito, resultado de milhões de anos de vida fossilizada. O ouro negro que moveu o século XX. Mas e se eu dissesse que o petróleo não é um privilégio da Terra? Que a milhões de quilômetros daqui existem oceanos inteiros de combustível líquido, onde a chuva não é de água, mas sim de metano? Bem-vindos a Titã, a lua de Saturno. Hoje, vamos mergulhar na astroquímica para entender como o universo produz petróleo sem precisar de antigas florestas ou de fitoplâncton e muito menos de dinossauros, já que a ideia de que o óleo vem deles não passa de um mito popular. Vamos ver como a humanidade planeja transformar essas luas distantes em postos de gasolina do futuro. Mas a que custo? Para entender o petróleo cósmico, primeiro a gente precisa alinhar o que a gente sabe sobre o petróleo terrestre. Na Terra, esse petróleo é biogênico, mas como eu falei, ele não vem de dinossauros, de répteis gigantes. O petróleo resulta da acumulação de matéria orgânica, especialmente fitoplânctons e de bactérias em ambientes anóxicos. Através da subsidência e do soterramento, essa matéria orgânica sofre transformações térmicas e químicas ao longo do tempo. A diagênese inicial converte os biopolímeros em querogênio. Posteriormente, sobre temperaturas mais elevadas na catagênese, ocorre o craqueamento térmico deste querogênio, gerando o óleo e o gás. Mas em Titã, a história é completamente diferente. Lá a gênese é abiogênica, não houve vida para morrer e virar óleo. O que acontece é uma fábrica química na atmosfera. A luz ultravioleta do Sol quebra o metano, CH4, e o nitrogênio, o que cria uma chuva de compostos orgânicos complexos. O resultado? Chuvas de hidrocarbonetos que formam rios e lagos gigantescos de metano e etano líquidos na superfície. A gente está falando de reservas que, em volume, rivalizam com todas as reservas de óleo e gás da Terra juntas. E não é só líquido. As dunas de Titã não são de areia, são de um plástico natural. São compostos sólidos chamados tolinas e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, os HAPs. É como se fosse um carvão cósmico ou um certo tipo de querogênio, simplesmente à espera de ser coletado. Muito se fala sobre Titã porque é a fonte mais abundante. Porém, a gente não pode deixar de falar de Iapetus, Fibe e dos restantes meteoritos. Titã não é uma anomalia solitária. A química orgânica é clara, não há exceção no cosmos. Olhe para Iapetus, que é outra lua de Saturno. Aquele lado escuro não é sombra, é uma cobertura de material rico em carbono. Sondas detectaram ali e também na lua Fibe as assinaturas desses HAPs, que são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Basicamente, essas luzes elas são cobertas por como se fosse uma fuligem cósmica, um material macromolecular sólido muito parecido com o querogênio ou o carvão que a gente tem na Terra. E isso chega até nós. Meteoritos carbonáceos que caem na Terra trazem essa mesma matriz de carbono sólido recheada de aminoácidos e de N heterociclos. Esses tijolos de petróleo estão espalhados por todo o sistema solar exterior. A grande diferença é o estado físico. Em Ápetus e nos asteroides, esse óleo é como se fosse uma rocha sólida, difícil de você extrair. Em Titã, felizmente, graças a essa atmosfera, ele é líquido e corre em rios. E é por isso que Titã é como se fosse um alvo da engenharia. Lá, a natureza já fez o refinamento para a gente. Agora, por que ir tão longe só para buscar combustível? A resposta é mais logística do que outra coisa. Levar combustível da Terra para explorar o espaço é caro e ineficiente. É aqui que entra o conceito de ISRO, In Situ Resource Utilization, ou utilização de recursos in situ. Titã é o cenário perfeito para isso. O combustível, que é o metano, está líquido na superfície, pronto para ser bombeado. Só falta o oxidante dele. Mas em Titã tem rochas que, na verdade, são gelo de água pura. Com uma fonte de energia, possivelmente nuclear, podemos derreter esse gelo, fazer a eletrólise para obter oxigênio líquido,
LOX, e misturar ele com esse metano. O mais incrível disso tudo é que a temperatura natural de Titã é de menos 179 graus Celsius. Isso significa que não precisamos fazer sistemas complexos de refrigeração para manter esse combustível líquido. O ambiente já faz isso por si só, é um freezer natural. Isso torna a produção de propelente metano LOX tecnicamente viável e muito eficiente. Titã pode ser o centro logístico para missões ainda mais distantes. Mas aqui entra a questão crítica. Durante décadas, disseram pra gente que o petróleo ia acabar, que é a chamada teoria do pico do petróleo. Isso criou uma mentalidade de escassez, que vai justificar ir buscar recursos a qualquer lugar e a qualquer custo também. Mas na Terra, quando a tecnologia avança, as reservas aumentam, que foi o caso do fracking, que é o fraturamento hidráulico, que prova que a escassez, de certa forma, é relativa. Justifica também buscar um óleo no cosmos e não fazer uma troca de matriz energética, que também não é tão fácil e acho que não é assunto desse vídeo. Mas leis recentes, como a Lei Espacial Americana de 2015, que é a Lei USC-SLC de 2015, permite que empresas privadas fiquem com o que elas extraírem. Então criou esse espaço regulatório onde o lucro pode atropelar até mesmo a ciência. Você não pode ser dono, mas você pode ficar com o que você extraiu de lá. A gente está falando de privatizar recursos que deveriam ser um patrimônio da humanidade, um patrimônio científico. Titã, Phoebe, Iapetus e os restantes meteoritos é um laboratório vivo, basicamente. Aquelas moléculas orgânicas, elas podem conter os segredos da origem da vida na Terra. Se a gente transformar todo esse mundo exterior em uma mina a céu aberto, a gente pode destruir as respostas antes mesmo de fazer as perguntas. A tecnologia para transformar luas em poços de combustíveis já não é uma ficção científica. É uma engenharia real. Difícil? Difícil, mas é real. Mas a barreira final não é mais técnica, é ética. Será que a gente vai olhar para o céu e ver apenas mais um recurso para queimar? Ou a gente vai ter a sabedoria de proteger o que ainda não entendemos? O petróleo cósmico existe. O que vão fazer com ele vai definir o tipo de civilização que a gente vai ser no futuro. Obrigado por assistir. Se gostou, compartilhe esse vídeo e ajude a espalhar a ciência. Até a próxima fronteira.